Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá hoje, dia 6 de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 28 do mês Av, do ano 5781, do nosso calendário judaico, a contar da criação, 5.781. Ou seja, assim como na criação, Deus, ele fez, criou, formou, disse, trabalhou durante 6 dias e no 7º dia descansou. Por isso, o 7º dia é o dia sagrado do Shabat. Ele separou o 7º dia e o abençoou. Durante os 7 dias da semana, nós temos aí realmente 3 pares e um isolado. Ou seja, o primeiro dia da semana faz par com o segundo dia, o terceiro dia faz par com o quarto dia e o quinto dia faz par com o sexto dia. Mas o 7º dia, ele é só, ele é isolado. Ou seja, 6 dias da criação representa exatamente como dizem os nossos sábios. É a história da humanidade, 6 milênios. Então tudo acontece em pares durante esse período de 6 milênios. Mas o Shabat, ou seja, o dia sagrado do Shabat, ele é ímpar. Ou seja, não há nenhum dia da semana que possa ser comparado ao 7º dia, o sagrado dia do Shabat. Isso significa que 6.000 anos são exatamente para a história da humanidade, em preparação para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final, para entrarmos com Mashiach no 7º milênio. Portanto, nada, absolutamente nada, assim como nada é comparado ao 7º dia da semana, ao sagrado dia do Shabat, absolutamente nada poderá ser comparado com a redenção final. Por isso, 7, ele representa aquilo que é completo, a plenitude daquilo que é completo. Ou seja, a semana ela só se completa quando acontece o 7º dia. Então a semana se completou. A história da humanidade, o projeto de Deus, ele vai se completar no 7º milênio. A redenção final com o Mashiach. Portanto, na época da redenção, no 7º milênio, que poderá acontecer a qualquer momento, a partir do momento da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, e que a qualquer momento que seja para agora, é a nossa esperança, é o nosso desejo, é a nossa busca, é a nossa visão que precisa estar somado com realmente a visão dos nossos sábios que estão alicerçados na própria Torá. Então, o 7º milênio é o 7º milênio, o grande Shabat da universal. Isso significa que nada será, nada poderá e nada será igual a partir do momento da revelação do justo Mashiach. Então o 7º milênio é para completar o plano de Deus para a redenção da humanidade, a redenção do mundo e os seus reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. E nesse 7º milênio, acontecendo a redenção, só existe uma única coisa que é e que está já no projeto de Deus, que está acima do 7º milênio, que é o 8º milênio da eternidade. Porque no 8º milênio acontecerá plenamente o projeto de Deus, o plano de Deus, com a redenção plena com Mashiach. Então tudo corrigido,
tudo curado, tudo sarado. Então, Mashiach, ele vai entregar todas as coisas, vai entregar todos os reinos ao Rei dos Reis, o único e o verdadeiro Rei dos Reis dos Reis. E então estaremos adentrando no 8º milênio. Por isso que o número 8, ele é superior ao 7, não é à toa. Por quê? Porque o 8, ele simboliza o infinito, o próprio Deus, o Ein Sof. Por isso o 8º milênio, ele é chamado de Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido, a vida eterna. Você quer viver essa vida? Ou você acha que é pouco? É pouco, porque o infinito do 8º milênio será simplesmente algo espetacular, que a nossa mentalidade no momento não consegue compreender, consegue ter uma visão, vamos dizer assim, de uma certa forma, uma certa visão um pouco opaca. Mas na redenção com Mashiach, então, não somente o nosso intelecto, a nossa mente estará sendo transformada, como também plenamente o nosso ouvir, o nosso ver, o nosso falar e os nossos sentimentos estarão sendo devidamente aperfeiçoados, estarão sendo definitivamente, com Mashiach, estará sendo curado, sarado, para poder realmente ter a sensibilidade de sentir a presença divina. Então, por isso, amados, hoje é o 6º dia da semana. E ao pôr do sol, estaremos entrando no 7º dia da semana, o dia sagrado do Shabat. Portanto, comece a viver o 8º milênio agora. Por quê? Porque você vai ver e vai viver o que de fato você está gerando em você, dentro de você. Tanto no seu intelecto, na sua mente, como na sua visão, como na sua audição e como nos seus sentimentos e no seu falar. Por isso, viva. Comece a viver já. Nada te impede de você começar a viver já. Por isso, uma boa preparação para o 7º dia da semana, uma boa preparação para o Shabat, uma boa preparação para entrar no sagrado dia do Shabat. Amém? Vamos embora. Chega. Por hoje chega. Depois dessa chega, tá bom? Vamos deixar para amanhã um pouco. Vamos em frente na nossa jornada de hoje. Ok? Então hoje nós estamos a 334 dias do nosso ano 5.781, a contar da criação. Nós estamos no dia 28 de Ave, né? Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, que é o 7º dia da semana, o dia sagrado do Shabat, nós estaremos entrando no penúltimo dia do mês Ave. E ao pôr do sol de sábado até o pôr do sol de domingo, nós estaremos então vivenciando o último dia do mês de Ave, dia 30. E ao pôr do sol do domingo, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Elul, certo? E o mês de Elul é o último dia do ano 5.781. A contar do mês de Nissan, que é o mês de Pessah, o mês de Elul é o 6º mês a contar de Nissan. A contar do mês de Tishrei, que é o princípio, o cabeça do ano, Rosh Hashanah, 5.781, que nós vamos agora para o 5.782. Então, a contar de Tishrei, de Rosh Hashanah, então Elul é, de fato, o 12º mês do ano. Então, nós vamos entrar no 12º mês do ano, o último mês do ano 5.781.
ok? E algo muito maravilhoso nós temos como foco no mês de Elul é exatamente o quê? Reconciliação. Por isso, o que nós encontramos, né, nesses dias, nesses sétimos, aliás, nas 7 semanas, de vez em quando a gente engasga, não se apavorem com isso não, tá bom? Então, depois de Tisha B'Av, o 9º dia de Av, o grande dia de luto por causa da destruição das maiores tragédias, as duas maiores foram exatamente a destruição dos 2 templos, né? Às vezes você pergunta por que a destruição dos 2 templos foi a maior das tragédias, sendo que houve muitas mortes, etc. e tal. Porque a destruição do templo, dos 2 templos, são as 2 maiores tragédias. Porque isso afeta a identidade do povo judeu. Isso afeta a identidade do único e o verdadeiro Deus, aquele que é um único, indivisível e incorpóreo, né? Afeta no sentido de que as nações, né, podem zombar do nosso Deus. E por causa exatamente das iniquidades do nosso irmão mais velho, os 2 templos foram destruídos. Então, o adversário, ele vem, o inimigo vem, e aquilo que é mais forte, que identifica uma determinada nação, é onde que eles procuram exatamente focar a sua destruição e focar toda a sua crueldade. Então, para o povo judeu, não tem nada maior do que o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. O Beit HaMikdash, ele é toda a identidade, o cerne, o passado, o presente e o futuro, realmente, do nosso povo e também da humanidade. Só que a humanidade, numa certa parte, né, as nações têm as suas visões encobertas para entender isso. E por isso que os inimigos que foram e destruíram na época babilônica o primeiro templo, e depois na nossa era comum, o ano 69 da nossa era comum, o Império Romano veio e destruiu o segundo templo em Jerusalém. Então, a maior identidade do povo judeu é o Beit HaMikdash. Então foram por essa razão que eles focaram realmente o centro da sua crueldade e da destruição, sobrando apenas o Kotel, o muro, ponto. Agora aquela outra denominação chamada de o Muro das Lamentações, isso daí foram, né, um apelido, vamos assim dizer, que as legiões romanas deixaram, né, como, entre aspas, o legado deles de humilhação do povo judeu. Então, amados, dentro desse aspecto aí, nós temos, depois do dia 9 de Av, Tisha B'Av, nós temos 7 semanas, chamada de Nahamu, consolai o meu povo, diz o profeta Isaías, expressando realmente o desejo do Eterno. E durante essas 7 semanas, ela culmina exatamente, né, o ponto mais alto dela é exatamente Rosh Hashanah, que vai acontecer no dia 6 de setembro, ao pôr do sol do dia 6 de setembro, uma segunda-feira, nós estaremos então adentrando no primeiro dia de Tishrei, do ano 5782, ok? Então, nós estamos nesse período aqui de Nahamu, consolai o meu povo, e os nossos sábios trazem para nós, né, algumas coisas que queremos também compartilhar com os amados nesse sentido, sobre o consolo duplo, quando os profetas e os nossos sábios trazem para nós, consolai o meu povo, diz o Eterno. Então, 2 vezes é falado Nahamu. Sobre isso, então os sábios, né, falam para nós que o consolo significa que os de cima a consolem, Jerusalém, e que
os de baixo a consolem, que os vivos a consolem e os mortos a consolem. Que ela seja consolada neste mundo e consolada no mundo vindouro. Que seja consolada pelas 10 tribos e consolada pelas tribos de Beniamim e Erudá, completando as 12 tribos. E como consta 2 vezes o termo chorar, no versículo 2 do capítulo 1 de Lamentações, Errá, chora, choro amargo, pelas noites adentro, que se chore uma vez pela destruição do primeiro templo e outra vez pela destruição do segundo templo. Eu sou eu quem te consola, diz o Eterno. Então o Rabi Abba, ele ensinou em nome do Rabi Shimon ben Lakish, que um rei ficou furioso realmente com uma de suas mulheres e a expulsou de seu palácio. E depois de algum tempo, ao tentar trazê-la de volta, ela disse: se me quiser de volta, dobre o valor de meu contrato matrimonial. Assim também disse Deus aos israelitas: meus filhos, no Sinai eu disse a vocês, eu sou o Eterno, vosso Deus, utilizando o termo eu apenas uma vez. Mas em Jerusalém, na época vindoura, eu direi em dobro, sou eu, quem te consola, diz o Eterno. Ainda temos a expressão que o profeta Ishaiahu traz, né? Expressando o desejo de Deus. Levanta-te, resplandece, porque chegou a tua luz. O Rabi Yohanan ensinou que isso pode ser comparado ao indivíduo viajando na escuridão da noite. Surge alguém e acende uma vela, mas ela acaba se apagando. Surge outro, alguém e reacende, mas ela volta a se apagar. O viajante diz para si mesmo: a partir de agora, só contarei com a luz da manhã. Assim também disseram os israelitas a Deus: fizemos uma menorá, o candelabro de 7 braços, para você na época de Moshe, mas as luzes dela foram apagadas, fazendo referência à destruição do primeiro templo. Fizemos outra na época de Salomão, mas as luzes dela também foram apagadas. A partir de agora, só contaremos com a sua luz, conforme diz Salmo 36:10. Pois de ti provém a fonte da vida, e a tua luz recebemos claridade. Assim também disse Deus em Ishaiahu, capítulo 60, e o verso 1. Levanta-te, resplandece. Por quê? Porque chegou a tua luz. Então a Jerusalém do futuro, dizem os nossos sábios, ela está destinada a tornar a luminária dos povos do mundo. E pela luz dela eles caminharão, conforme diz no profeta Isaías, capítulo 60, verso 3. As nações se encaminharão na tua luz. Futuro, se encaminharão. Portanto, a Jerusalém, Jerusalém do futuro, as nações andarão à luz de Jerusalém. Jerusalém também está destinada a se tornar a metrópole de todas as nações, né? Por exemplo, cada país tem a sua metrópole, no sentido, a sua capital, né? Então, cada país tem a sua grande metrópole, o seu ponto X, que é a sua capital. Jerusalém, Jerusalém, está destinada a tornar-se a metrópole, a capital de todas as capitais. Por isso, diz a profecia, de Jerusalém sairá a palavra da Torá, e assim percorrerá todas as nações. Assim como as águas cobrem o mar,
Assim, a palavra da Torá, a partir da sua fonte, Jerusalém, sairá para as nações e cobrirá plenamente, completamente, perfeitamente todas as nações. Então as nações andarão à luz de Jerusalém. As nações terão a sua capital central, Jerusalém. Jerusalém está destinada a se tornar o local de reunião de todas as nações e reinos. A profecia também fala sobre que anualmente as nações, elas também enviarão os seus representantes para as grandes festividades em Jerusalém. Então, Jerusalém também está destinada como local de reunião para todas as nações. Jerusalém está destinada a alcançar os portões de Damasco. De onde isso é sabido? De um versículo que está em Zacarias, capítulo 9, o verso 1. A profecia da palavra do Eterno. A terra é teu quarto e Damasco é teu lugar de descanso. E também outro versículo em Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, no capítulo 7, verso 5. O teu rosto é como a torre do Líbano, que avista Damasco. Assim como a figueira é estreita na parte de baixo e larga na parte de cima, Jerusalém também está destinada a se alargar e alcançar Damasco. E todos os exilados chegarão a ela e encontrarão o que encontrarão? Encontrarão descanso. Conforme Zacarias nos fala, Damasco é teu lugar de descanso, pois lugar de descanso refere-se a Jerusalém, conforme declara Salmo 132, e o verso 14, que diz, aqui para sempre hei de morar, aqui para sempre eu hei de descansar. Então a terra de Israel no futuro, os nossos sábios dizem, quando o Eterno teu Deus aumentar o teu território, é possível que Deus expanda a terra de Israel? O Rabi Yitzhak explicou, assim como ninguém pode dizer qual é a largura ou o comprimento de um rolo quando ele se encontra enrolado, mas qualquer um pode medi-lo quando ele estiver desenrolado. Da mesma maneira, a terra de Israel é formada em sua maior parte por montanhas e vales. Portanto, a terra de Israel, ela está como um pergaminho, de uma certa forma, enrolado. E, portanto, não aparenta o seu verdadeiro tamanho que tem. Da onde se deduz isso? Do versículo de Ishayahu, capítulo 11, e o verso 11, que declara, mas a terra para a qual estáis passando, a fim de herdá-la, é a terra de montes e de planícies. E como se sabe que Deus a aplanará e ela será estendida, porque está dito em Isaías capítulo 40, verso 4, toda depressão será elevada e todo monte será rebaixado. Os caminhos tortos serão aplainados e os rugosos nivelados. Só então serão conhecidas as suas verdadeiras dimensões, dizem os nossos sábios. Então, o Rabi Abba, ele continua dizendo, não há uma alusão ao fim dos dias, ou seja, a época de Mashiach, mais revelada do que a do versículo de Ezequiel, capítulo 36 e o verso 8. Vós, porém, ó montanhas de Israel, fareis florescer vossos ramos e produzirei vossos frutos para o meu povo, que retornará em breve. Segundo Rashi, o grande comentarista da Torá, ele explica esse versículo acrescentando a seguinte questão. Quando a terra de Israel der frutos em abundância, é sinal de que o fim dos dias estará próximo. Segundo Rashi, ele diz ainda, não há alusão
mais revelada do que essa. A terra de Israel, dando os seus frutos em abundância. Amados, aqui, nós temos dois fatos importantíssimos para os dias de Mashiach. O primeiro sinal visível para todas as nações, quem tiver a Ruach HaKodesh, o espírito de profecia, o espírito de revelação da parte do Eterno, isso só é possível através do quê? Estudo da Torá. Dentro desse aspecto, os que estão conectados, como diz o tema central do nosso quinto livro da Torá, Devarim, os que estão continuamente na sua techuvá, o seu retorno a Deus, a sua conexão com Deus, a Ruach HaKodesh de Hashem, ela estará renovando o conhecimento, o entendimento, o discernimento, trazendo sabedoria, conhecimento. Então, se o céu fica nublado, não é à toa, tem sentido. Se o céu limpa, o sol brilha, tem sentido, tem significado. Se a noite ela chega no seu clímax, o momento mais escuro da noite, tem o seu significado, tem o seu sentido. E quando a noite ela começa a declinar a sua escuridão e começa os primeiros raios do novo dia, tem o seu sentido, tem o seu significado. E os sábios, eles têm trazido estas sabedorias. Infelizmente, uma boa parte do mundo religioso tem distorcido ou tem torcido, melhor dizendo, e levado para outros fins que não são a luz da Torá e não conseguem discernir de fato os sinais. Portanto, todo aquele que se desconecta da Torá com seu fundamento judaico, com os ensinamentos dos sábios do povo de Israel, sem orientação rabínica, eles apenas conhecem em parte. Apenas em parte. Então, por isso, Rashi, ele comenta esse fato. Primeiro, nós vimos sobre a questão do rolo do pergaminho. Não se pode saber a dimensão se não for desenrolado. Aí, quando o pergaminho se abre, então se tem a dimensão do pergaminho. A terra de Israel, ela está como um pergaminho, com montanhas e vales. Ou seja, tem as suas montanhas, as suas depressões. Mas a profecia que nós acabamos de ver aqui, ela fala sobre que a terra de Israel ela será plana. Ela ficará plana. Aí vai se conhecer de fato as dimensões da sua porção de terra. Isso significa que o que nós vemos hoje pelos mapas geográficos daquele pedacinho de terra ali no Oriente Médio, significa que ele vai se estender ao plano original divino. Mas antes disso, Rashi fala um grande sinal que acontecerá para que as pessoas possam discernir o fim dos dias. E é exatamente esse que nos fala aí, baseado em Ezequiel capítulo 36, verso 8. Vós, porém, ó montanhas de Israel, fareis florescer vossos ramos e produzireis
vosso fruto para o meu povo, que retornará em breve. A partir de 14 de maio de 1948, começou esse grande retorno. Um grande sinal. A partir disso, o que começou a acontecer? O deserto de Negev, o deserto de Israel, começou a ser trabalhado. E hoje, a partir do deserto de Negev, Israel produz frutos, flores em abundância. E, inclusive, exporta para muitos países. Diz Rashi, é sinal de que o fim dos dias está próximo. Não há alusão mais reveladora do que essa. Portanto, quem tem ouvidos, entenda o que diz a profecia. Baruch Hashem. Aqui também vamos parar por aqui sobre Nahamu. Temos ainda mais alguns dias pela frente aí para falarmos mais um pouco aí, ok? Estamos aí com o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Luiz Ribeiro, a ti, a família, né? Um Shabbat Shalom para vocês aí. A Marli Stael, lá do Vitória Espírito Santo, junto com seu marido Ananias. Shabbat Shalom para vocês aí. Quem mais? A Simone Cremonese, Ribeirão Preto, né? A ti e família Simone, Shabbat Shalom, né? Quem mais que está aqui? Vamos ver aqui. A Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins. Shabbat Shalom aí, Maria Luísa, a ti, família, né? Os netos, ei, que beleza. Quem mais que está? Sara Bauer, Rio de Janeiro. Shalom, Shabbat Shalom, Sara, a ti, família. Temos aí a Janete Severiano dos Santos, Buritis, Rondônia, né, Janete? Shabbat Shalom a ti e família, né? Temos aí mais quem que está conosco aí? Vamos lá. A Inês Martins, aqui de Pirajuí. Shabbat Shalom, Inês Martins. A ti, família. O querido Jânio Donizete por aí. Baruch Hashem. Né? Temos aí mais alguém aí. Dá um shalom aí, pessoal, que às vezes fica só uma figurinha lá no cantinho, lá a gente não consegue discernir aqui. Estamos precisando aumentar aqui o radar aqui, ó. O radar da visão aqui, ok? Hoje nós estamos então, né, no nosso sexto dia da semana, no nosso sexto dia do Shabat, e nós temos então a nossa sexta porção, que está no capítulo 15 de Devarim, do verso 1 ao 18, o qual leremos após a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Hoje nós vamos começar um grupo de 12 ensinamentos de sabedoria do nosso Rebbe, que está que tem como título, né, ligando-se a um tzadik, ligando-se a um justo, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações, né, trazendo o céu para a terra, então ele nos traz assim: isso é algo que o cowboy americano acha realmente difícil, mas a verdade é que todo aquele que busca alguma coisa necessita de um guia, e ninguém é capaz de elevar-se puxando, né, os próprios cabelos. É interessante que ele fala assim que é algo muito difícil para o cowboy americano. Quem já assistiu vários filmes aí de, como fala, né, de cowboy americano, né, de bang bang, né? Então o cowboy americano, ele é aquele lá que ele acha que é o dono de tudo, o que sabe tudo, é o melhor de tudo e que não precisa de ninguém e de nada. Ele é ele. Então é interessante ele fazer essa comparação aqui, né? Cowboy americano. É isso daí mesmo. Mas, na verdade, todo aquele que busca alguma coisa necessita de um guia, e ninguém é capaz de elevar-se puxando os próprios cabelos, né?
que nem o cowboy americano, né? Mas um Rebbe é muito mais do que isso. Um Rebbe é um guia que se torna um só com você. Sua procura passa a ser dele também. A sua luta passa a ser a luta dele também. Você analisa as palavras de seu Rebbe e se encontra nelas. Assim como a alma de Adão continha todas as almas que descenderiam dele, a alma de um Rebbe, segundo a tradição racídica, contém a alma de cada um dos seus Hassidim, dos seus seguidores, discípulos, dos seus devotos, né? Então, segundo o ensinamento da tradição racídica, a alma de um Rebbe contém a alma de cada um de seus Hassidim. Por isso, desde o momento em que o nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson assumiu a liderança Chabad, né? Literalmente ele assumiu em 1951, né? Mas a partir de 1950 já o próprio mundo judaico ali, principalmente em Nova York, já o considerava um líder nato, né? Que estava ali assumindo ali o lugar, né, do seu antecessor, né, o seu sogro. Dessa forma, o Rebbe, através dos tempos, tanto enquanto ele estava visível aos olhos, mesmo depois de ocultar-se das vistas das pessoas, o Rebbe, ele tem a sua marca constante no meio judaico, Chabad, e todo não-judeu que abraça a fé judaica ou monoteísmo com fundamento judaico e vem dentro do aspecto Chabad, também começa a participar desta realidade. Então, por isso, amados, assim como a alma de Adão, ela continha todas as almas que descenderiam dele, assim também é a alma de um Rebbe. Ela contém a alma de cada um dos seus Hassidim, dos seus devotos, dos seus seguidores, dos seus discípulos, etc. e tal, né? Então, é dentro deste grupo de 12 gotas de sabedoria que nós estaremos aí durante os próximos dias aprendendo com referência a esses ensinamentos aí, ok? Então, hoje, diz assim: quando desceu ao Egito, Abraão pediu a Sara, a sua esposa, por favor, diga que você é minha irmã. A ligação entre um homem e uma mulher pelo matrimônio, ela é poderosa, porém não é tão essencial quanto o de um irmão e uma irmã. Um casamento é constituído de duas partes que se juntam como se fosse uma só, no fogo da paixão, mas ainda assim, duas partes que podem, portanto, ser separadas de algum modo. Quando a paixão morre, o casamento se enfraquece. A paixão se renova e o casamento é curado. Contudo, irmão e irmã começaram como um só e permanecem para sempre inseparáveis, haja ou não paixão, ou até mesmo o contrário. Abraão, quando desceu à Terra Santa, da Terra Santa às trevas do Egito, sabia que sua única esperança de sobreviver à imersão em tamanha pureza que era o Egito, seria ligar-se da maneira mais íntima possível a uma alma iluminada, inteiramente transcendente, que se manteria acima de tudo aquilo. Assim, ele pediu a Sara que dissesse que ela era sua irmã. O Rebbe anterior, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, deixou uma imensa biblioteca de valor inestimável. Alguns de seus descendentes alegaram que os livros eram propriedade privada do Rabi Yosef Yitzhak e, portanto, pertenciam a eles, os descendentes. O Rebbe afirmou que eles haviam sido colecionados para os Hassidim, os alunos, os discípulos, os seguidores. Portanto, ainda pertenciam aos Hassidim, os devotos,
E depois de mais de 35 anos de disputa, a questão acabou indo para a justiça. E quando os advogados inquiriram a filha do Rebbe anterior e esposa do Rebbe, Menachem Mendel, acerca da propriedade, ela respondeu: meu pai e sua biblioteca pertencem aos Hassidim. O Rebbe mais tarde repetiu essas palavras em público e declarou que foram elas que deram vitória à causa. Ou seja, nós temos aí uma passagem também que fala em que um determinado gentil, quando visitou o Rebbe lá em Nova York, lá na casa 770, na casa do Rebbe, e depois que ele saiu da sua entrevista pessoal com o Rebbe, então ele chegou para o lado de fora ali, na sala, saindo da casa, ele virou ali para os discípulos do Rebbe, os demais rabinos que estavam ali, e chegou a dizer para eles: por que vocês estão fazendo isso com a humanidade? E aí os rabinos olharam para a cara do outro e falaram: ué, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo de errado? E então essa personalidade não judeu, não judia, né? Uma pessoa importante dentro da comunidade dos gentios americanos, então ele respondeu e disse para eles: por que vocês estão escondendo o Rebbe? O Rebbe não é só de vocês. O Rebbe é do mundo inteiro. E é interessante nós observarmos esse detalhe, amados, que esse personagem, de uma certa forma, podemos assim dizer, ele acabou falando, sem sombra de dúvidas, algo muito revelador, que até então não se tinha essa visão. O Rebbe, diz aquele personagem, ele não pertence só a vocês. Ele não é só de vocês. O Rebbe, ele é do mundo inteiro. É de toda a humanidade. Baruch Hashem. Vamos então para a nossa leitura, né? Capítulo 15 de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. Baruch Hashem. Donária do Carmo, direto de Lisboa. Baruch Hashem, Shabbat Shalom a ti, marido, família, né? Baruch Hashem. Também, né, nós queremos mandar aqui um Shabbat Shalom para a Ana Tereza, né, de São Paulo, a Cibele Ludmila de Almeida, lá de Lisboa, Portugal também, o Eduardo Silva Vanderlei de Goiôxim, Paraná, a Flávia Pascoal, a Solange da Silva, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Marcelino Pinheiro, lá de Belém do Pará, né? Isso daí é muito bom, Belém do Pará, né? Lá bem no norte, lá, ok? Então isso daí é muito bom. O Jaime Rafael, lá de Girona, lá da cidade de Girona, na Espanha, né? Baruch Hashem por isso daí. O Claudemir Jesus da Silva e família, aqui de Bauru, região, né? Baruch Hashem. O Vinícius Costa, lá de Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo, né? Então, Baruch Hashem. O Natanael Félix, Itapecerica, Minas Gerais. O José Hélio Tavares, de Silveiras. Shabbat Shalom para vocês também, família preciosa. É realmente a Torá que o Eterno tem concedido a cada um de nós, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então vamos em frente na nossa leitura deste sexto dia da semana, ok? Ano sabático e caridade. Com os comentários de Irache, assim nos diz:
Além de descansar do trabalho agrícola durante o ano sabático, conduzirás quitação de empréstimo ao fim de ano sabático, que ocorre a cada 7 anos. Este é o tipo de quitação que conduzirás. Todo credor renunciará ao dinheiro que tiver emprestado a seu próximo. Nenhum credor cobrará pagamento de empréstimo a seu próximo, isto é, seu irmão israelita, porque Deus proclamou que este ano é de quitação em honra a Deus. A proibição de cobrar pagamento enunciada como mandamento restritivo também se expressa como mandamento ativo. Poderás cobrar pagamento de empréstimo somente a um gentil que te dever dinheiro, mas renunciará ao teu direito de receber o dinheiro que teu irmão israelita te dever. Todavia, espera-se que essas regras sejam irrelevantes, pois não haverá necessitados em teu meio que precisarão tomar dinheiro emprestado, visto que Deus te abençoará com abundância material na terra que Deus, teu Deus, te dá para que a possuas como herança que deixarás a teus descendentes. Contanto, evidentemente que ouça a voz de Deus, teu Deus, mesmo que só parcialmente no começo, pois o impulso da ação positiva te levará à prática mais a ações positivas, guardando todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, isto é, estudando as instruções da Torá para o seu cumprimento correto, e então cumprindo-os. Porque Deus, teu Deus, te abençoou com abundância se observares seus mandamentos, como ele me falou a teu respeito, e eu te relatarei mais tarde. Assim emprestarás teu próprio dinheiro a muitas nações, e não lhes emprestarás dinheiro que terás tomado emprestado de outras nações, pois será tão rico que não vais ter de tomar dinheiro emprestado. Além disso, dominarás muitas nações, e não atuarás como regente em nome de nações que te dominarão, pois outras nações não te dominarão. Contudo, se fores negligente no cumprimento dos mandamentos de Deus, e por isso houver em teu meio pessoa necessitada, tu lhes emprestarás dinheiro, e se necessário, lhes farás doação monetária. Se tiveres de escolher entre 2 indivíduos necessitados, o mais necessitado terá prioridade. Se tiver de escolher entre dar a um ou outro de teus meios irmãos, por parte de pai ou de mãe, teu meio-irmão por parte de pai terá prioridade. Se tiveres de escolher entre dar a um necessitado local ou a um necessitado que mora longe, darás primeiro daquele que vive em tua localidade, em tua terra que Deus, teu Deus, te dá. Não reflitas desnecessariamente, pois não endurecerás o teu coração no que se refere a dar. Também não reconsideres, porque uma vez que tenhas aberto tua mão para dar, não fechará tua mão ao necessitado. Se o fizeres, acabarás perdendo teu dinheiro e ele será teu irmão na sua pobreza também. Abrirás tua mão para ele do fundo do coração, toda vez que lhes deres dinheiro. Se ele não quiser aceitar o dinheiro como presente, então lhe emprestarás dinheiro. E só precisas emprestar-lhe o suficiente para as suas necessidades, não o suficiente para torná-lo rico. Porém, se ele estava acostumado a certo padrão de vida antes de empobrecer, tu lhe fornecerás tudo que agora lhe faltar, ainda que isso possa ser considerado um luxo pelos outros. Em especial, se for necessário, proverás os meios para ele se casar também. Cuida-te
para que não haja um pensamento infiel em teu coração, dizendo: o 7º ano, ano de quitação, se aproxima. E por saberes que o empréstimo que concederes será remitido, te ressintas no teu irmão, de teu irmão israelita necessitado, e não lhe des um empréstimo, porque nesse caso ele clamará a Deus contra ti. E embora tua avareza de qualquer forma seja contada como pecado para ti, Deus te punirá mais depressa se o necessitado lhe pedir súplica. Ao contrário, dar-lhe-ás um empréstimo apesar de suas hesitações, e se necessário, lhe doarás o dinheiro, apesar de tua relutância, ainda que não te venha inspiração para dar do fundo do coração, darás mesmo assim, e repetidamente, se necessário. Além disso, o ideal é que des privadamente, para não envergonhar o necessitado. Teu coração não se afligirá quando lhe deres, porque mesmo que prometas dar-lhe, e então as circunstâncias te impeçam de manter a palavra, Deus, teu Deus, ainda te abençoará em toda obra tua e em todos os teus esforços por causa dessa tua palavra, como se tivesses realmente dado. Porque enquanto fores negligente no cumprimento dos mandamentos de Deus, nunca deixarás de haver necessitado na terra. Portanto, por ser tão grande a recompensa pela caridade, eu te ordeno, em nome de Deus, para o teu bem, dizendo: abrirás tua mão repetidamente para teu irmão israelita, seja pobre, seja necessitado, em tua terra. Nessa questão aqui, né, de tzedakah, doação, donativos, né, que está englobado ajudar o pobre, o necessitado, o destituído, o órfão, a viúva, né, trazer as suas ofertas, seus dízimos para as causas nobres, etc. e tal. Nós vimos ontem na nossa aliá que fala sobre o poder da tzedakah. E os comentários de Rashi, né, está bem claro nesse sentido aqui. Então, quem pratica tzedakah, mesmo que não seja com a abertura do seu coração, mas pratica, porque ele está cumprindo o mandamento, porque isso é bom aos olhos de Deus. A princípio pode ser difícil, mas depois ele vai se tornando motivo de grande alegria para quem pratica. Então, um dos poderes, né, da tzedakah é exatamente que pode prolongar a vida de uma pessoa, como nós vimos nos comentários dos nossos sábios aqui, né? E também, 3 atos que estão ligados diretamente a tzedakah têm o poder de abolir os maus decretos nos céus. Então, o primeiro desses 3 atos é arrependimento, techuvá, literalmente retorno a Deus. Segundo, exatamente dar tzedakah, praticar tzedakah. E a terceira está ligado diretamente às tefilot, às preces, às orações diárias, né? Então, nesse sentido aí, há bem claro sobre o poder da tzedakah. E dentro desse aspecto aí, os nossos sábios falam a respeito de halachot, leis que se referem à tzedakah. Então, algumas coisas que os sábios trazem para nós, dentro desse aspecto aqui, né? Se alguém tem um parente pobre, a prioridade é ajudá-los. A seguir, ele deve dar a tzedakah aos seus vizinhos pobres, e então aos pobres da sua cidade. Se for preciso escolher entre dar tzedakah para pobres de uma outra cidade e a pobres de Eretz Israel, os pobres de Eretz Israel têm prioridade. A mitzvah de tzedakah abrange tanto dinheiro como alimentos. O valor mínimo a ser doado para tzedakah é 1/10 dos rendimentos. Então, é bem claro aí, né? Quando não tiver dinheiro consigo para contribuir, ao menos seja amável com o pobre.
as bênçãos que uma pessoa recebe por confortar uma pessoa necessitada são ainda maiores que aquelas recebidas por dar tzedakah, né? Então, essa questão aqui, a pessoa não tem condições naquele momento de contribuir ou com alimento ou com dinheiro, né? Então, aquele momento ali não tem como mesmo. Então, ele precisa ser uma pessoa muito amável ao pobre, ao necessitado. Essa ação dele, ela também tem um grande poder realmente de prolongar a vida e também de fazer com que os céus se abram em seu favor. A tzedakah deve ser dada de maneira amigável, acompanhada de palavras encorajadoras. Aquele que doa irritado ou com raiva, mesmo que sejam altas somas, perde o mérito da mitzvah. Ele perde o mérito. Fez a sua doação, fez a sua tzedakah, né? Com raiva ou irritado, perde a eficácia do mérito. Ele fez, ele praticou, mas ele não tem mérito. Ele perde o mérito. Uma pessoa não deveria jamais sentir-se mal por dar tzedakah, né? Tem aquelas uma assim que fala, ai, que dor no coração, ai, meu Deus, né? Parece que vai morrer porque está praticando tzedakah, né? Oh, meu Deus do céu. Então, tá aí, né? Então, a pessoa não deve sentir-se mal por dar tzedakah. Tem que sentir-se feliz. A mitzvah de ser cumprida com alegria. Aquele que dá tzedakah ganha mais do que a própria pessoa que recebe. Se o pobre está constrangido por receber tzedakah, é preciso encontrar uma maneira para poupar embaraços a ele, né? Então, um exemplo disso, né, diz os nossos sábios, né? Fala assim, ó, eu não tô te dando, eu tô te emprestando. Você me paga quando você puder. Então aí a pessoa fica mais tranquila, né? No sentido assim, fica mais honrada, né? Que está sendo confiada a ela um empréstimo, ok? Mais tarde, por exemplo, né, dentro desse mesmo aspecto, os sábios falam que mais tarde, né, você espera passar um tempo, etc e tal, e aí você chega para aquela pessoa e fala assim, ó, aquele dinheiro que eu te emprestei, fica tranquilo, ó, não precisa me pagar não, fica como um presente para você. Pronto, acabou. Tá tudo certo e tem os seus méritos. A maneira mais sublime de cumprir a mitzvah tem lugar quando o doador não conhece quem recebe a tzedakah, e tampouco quem recebe conhece também o seu doador, evitando assim que quem recebe fique envergonhado, né? Dentro desse aspecto aqui, amados, é aquela mesma questão, né? Ó, a pessoa que pratica tzedakah ajuda alguém. Aí depois, né, ela faz questão nas suas rodas de amizade, né? Faz questão de falar que ó, tá vendo aquele fulano lá? Ó, conhece aquele Beltrano? Ó, eu faço isso e mais aquilo para ele. Aí a pessoa ela acaba perdendo mérito também. Porque ela está colocando a pessoa numa situação vexatória. E nós não podemos colocar ninguém numa situação de humilhação vexatória, ok? A maior tzedakah é evitar que um colega judeu tenha de aceitar tzedakah. Se alguém puder encontrar-lhe um emprego adequado, juntar-se a ele como sócio, ou emprestar-lhe dinheiro a fim de torná-lo autossuficiente, esse doador realizou a melhor e mais elevada forma de tzedakah. Ele ajudou alguém a sair da miséria. Isso que é importante. Ao pensar em como distribuir dinheiro particular para tzedakah, deve-se dar prioridade aos pobres que se esforçam no estudo da Torá. Assim como os dízimos sustentavam os Kohanim e os Leviim, ou seja, os sacerdotes e os levitas, que faziam o serviço no Beit HaMikdash, assim também devemos separar 1/10 de nossa renda para os estudantes da Torá em necessidades financeiras. Então, por isso que é chamado, né? Toda doação que é feita aonde tem estudo de Torá é uma ação nobre, porque isso fortalece tanto a pessoa que está ali envolvida com o estudo da Torá, para trazer estudos da Torá,
dentro do aspecto específico sinagoga, judeu e yeshivá, né? Também tem os seus grandes méritos, e para os não-judeus nas suas comunidades também tem os seus méritos quando se aplica numa causa nobre desta daí, né? Então, um exemplo, as comunidades regionais que têm os seus emissários, né? Justamente por serem nomeados pelo rabino, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, então a responsabilidade dos emissários é trazer estudo de Torá para as pessoas da sua comunidade. Vamos dizer assim, fica fácil, né, pegar lá um vídeo, reúne o pessoal, coloca lá o vídeo do rabino e pronto, vai assistir ali do rabino. Não resta dúvida que tem a sua eficácia, etc, etc e tal. É uma grande bênção, não restam dúvidas. Porém, o emissário, ele está ali naquela comunidade, ele tem responsabilidade naquela comunidade para trazer à sua comunidade os estudos de Torá. Então, não é de forma alguma errado a comunidade ela sustentar o seu emissário, para que ele se dedique exclusivamente aos estudos de Torá e tudo aquilo que envolve a comunidade em suas necessidades espirituais, físicas, financeiras, materiais, para estar envolvido com a sua comunidade e sempre ser esse elo de ligação entre o rabino, a nossa liderança nacional, e o nosso Rav Yaakov Gerenstad, certo? E também ser esse elo, né, para poder trazer cada vez mais um alimento puro, um alimento kasher, né? E assim as lideranças estarem aí envolvidas plenamente, né, 100% com o seu tempo, em tudo aquilo que se está conectado com o estudo da Torá e com a comunidade local, né? Então é importante esse envolvimento, né? Por exemplo, tem uma comunidade X, né? E ali naquela comunidade X tem uma pessoa que está passando por problemas, por necessidades. E de repente essa pessoa, ela conversa com alguém da sua confiança, pede uma ajuda, fora da comunidade, por exemplo, e aí essa pessoa envolve uma outra comunidade para poder ajudar aquela pessoa. Cada coisa tem o seu mérito, não resta dúvida. Mas o emissário e a sua comunidade local, onde estão vocês? Onde que vocês estão? É a sua família local, vamos assim dizer. Então precisa sim o envolvimento realmente do emissário e da comunidade local. Pode até pedir ajuda para as outras comunidades, não resta dúvida. Porque juntos, como diz a live do nosso Rav Yaakov Gerenstad da quarta-feira, juntos nós somos mais fortes. Mas isso não significa que o emissário local e a comunidade local estão isentos de responsabilidades. Juntos somos mais fortes, então eu vou eximir das minhas responsabilidades, dos meus compromissos, e vou jogar nas costas das demais comunidades? Não, é para somar. Juntos somos mais fortes, mas não para sermos aproveitadores. Então, essa é a realidade. Então, é isso que está dentro do escopo sobre o doar e dentro dessa realidade que está aqui, que nós acabamos de ler, no sentido de ser de praticar, né, doações, tzedakah, etc. e tal. Segundo o Rabi Tarfon, que era um homem muito rico, né, apesar dele ser muito rico, o Rabi Tarfon, ele não dava de tzedakah proporcionalmente à sua fortuna. E nessa época, quem vivia naquelas cercanias era exatamente o Rabi Akiva. E o Rabi Akiva, né, propôs então, não adiantava pedir ali, né, a tzedakah, 1/10 dos seus ganhos, porque ele não dava. Então aí o Rabi Akiva chegou para ele e falou assim, eu vim lhe propor uma questão.
você quer que eu invista uma parte de seu dinheiro em imóveis? O Rabi Tarfon, os olhinhos dele fez assim, plim, 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 plim. Aí então ele respondeu para o Rabi Akiva, opa, claro que quero, concordo. Então vamos fazer negócios. E então o Rabi Tarfon deu-lhe 400 dinares de ouro, muito dinheiro. E o Rabi Akiva pegou o dinheiro e distribuiu entre os pobres da comunidade e dali dos que estudam Torá, principalmente. Os pobres que não tinham como se manter nos estudos de Torá. Bom, passou-se algum tempo e o Rabi Tarfon chamou o Rabi Akiva e... Ô, Rabi Akiva, e como que estão os meus imóveis que você pegou? Os 400 dinares de ouro para aplicar em imóveis? Então o Rabi Akiva conduziu ao Beit Hamidrash, a casa de estudos, abriu o livro de Terrilim, Salmos, e leu Salmo 112, verso 9. Aquele que distribui amigavelmente e deu aos pobres, sua virtude e retidão perdurarão para sempre. E então o Rabi Akiva diz ao Rabi Tarfon, foi assim que eu apliquei o teu dinheiro. O Rabi Tarfon olhou para o Rabi Akiva, olhou para o Beit Hamidrash, a casa de estudos, viu aquelas dezenas de adolescentes, jovens, sem poder aquisitivo, estudando Torá, graças ao dinheiro que ele deu para o Rabi Akiva para aplicar em imóveis. E ele olhou, e então, de repente, ele parte para cima do Rabi Akiva. Agora vai dar caca. Agora vai ser uma briga bonita, 2 rabinos brigando. Vai sair faísca para todo lado. E o Rabi Tarfon partiu para cima do Rabi Akiva. O Rabi Akiva falou assim, eu não posso me defender porque o dinheiro era dele, né? E o Rabi Tarfon parte para cima então do Rabi Akiva, se aproxima dele e o abraça e o beija, e feliz da vida, o abraça e o beija. E diz, você é meu mestre e professor. É mais sábio que eu e ensinou-me a lição da maneira mais correta que poderia ser. Obrigado. Muito obrigado. A fim de realmente demonstrar a sua aprovação de que Rabi Akiva fez a coisa certa e que ele estava sendo verdadeiro no que ele estava falando, então o Rabi Tarfon deu mais dinheiro para o Rabi Akiva, para poder aplicar no Beit Hamidrash, na casa de estudos, e para com aqueles que não tinham condições financeiras para estudar a Torá. E dessa forma, então, ele passou a ser um grande doador. De fato, o Rabi Akiva não enganou o Rabi Tarfon quando descreveu o ato de dar de tzedaká como investimento em imóveis. Quando alguém dá de tzedaká neste mundo, está investindo numa casa para a sua alma no mundo vindouro, no Olam Rabá. Ou seja, quanto mais você doa, mais a sua casa está garantida no mundo vindouro. Então, Maimônides, o Rambam, escreve, nunca houve 10 judeus que morassem no mesmo local e não estabelecessem um fundo de tzedaká. Nós, o povo judeu, precisamos garantir o cumprimento da mitzvah de tzedaká de maneira elevada, pois ela nos caracteriza com a virtuosa e bondosa semente de Avraham, o patriarca, sobre quem Deus declarou, pois sei que ele ordenará seus filhos
e descendentes depois dele a fazer tzedakah. Quanto agradecimento e louvor uma pessoa deve ao Criador por possibilitar-lhe estar entre os que dão tzedakah a outros. É um privilégio para você ter condições de fazer tzedakah. A pessoa deve perceber, contudo, que todo o dinheiro que controla, em realidade, não é seu. Não pertence a você, mas pertence ao Criador. Se Deus confiou-lhe riqueza, é para testar se dará tzedakah com generosidade e com as melhores intenções apropriadas. Por isso, sejamos autênticos filhos de Avraham. Ok? Então, finalizando a nossa sexta leitura, ainda no capítulo 15, versos 12 a 18, aqui fala a respeito dos escravos hebreus, né? Então, dentro desse mesmo aspecto de tzedakah, que nós vimos aqui, nessa primeira parte da leitura, o ano sabático está envolvendo caridade, né? Até o verso 11 que nós lemos aqui, e nós vimos essa realidade aqui, dentro desse aspecto, no sentido de fidelidade em praticar tzedakah. E por isso nós aqui temos a expressão que é muito usada: ouça a voz de Deus, teu Deus, como expressa o verso 5, certo? Então, também nós vimos aqui sobre a questão de que nós não tenhamos um pensamento infiel em nosso coração. Por isso que nossa doação ela não pode ser feita nem com ira, nem com raiva, não pode ser feita de forma triste. Tem que ser realmente com muita alegria. Isso dobra o nosso mérito quando nós o fazemos, certo? Então, e o aspecto importante aqui que os nossos sábios trazem, né? Deus é tudo, tudo é Deus. Portanto, todos e qualquer bem financeiro e material que tenhamos não é nosso. Tanto é que, quando morrermos, nós não vamos levar nada daqui. Mas, pelo contrário, nós vamos levar os méritos daquilo que nós fazemos aqui, entre outros aspectos, literalmente o que estamos conversando aqui, dentro do aspecto financeiro e material. Os méritos da forma que nós administramos aquilo que Deus nos confiou, né? É isso daí mesmo, Felipe Costa Oliveira, né? As boas ações, fazendo com amor, com alegria. Esta é a realidade. São esses méritos que nós vamos levar. Qual é a nossa roupagem quando nós partimos deste mundo? Que a morte é algo real. Qual que é a nossa roupagem? Os méritos. Por isso que fala numa linguagem figurada que nós não podemos nos apresentarmos diante de Deus de mãos vazias. E também nós não podemos nos apresentarmos diante de Deus nus. Isso envolve o quê? Méritos, ok? E a parte do verso 12 ao 18, né, escravos hebreus, lembrando que a exortação anterior que Moshe traz aqui não é para haver em vosso meio o pobre, o necessitado, o destituído. Porque se vocês cumprirem os mandamentos, Deus vos abençoará e multiplicará todo o bem financeiro e material. Englobando dentro desse aspecto aí, os alimentos, o bem-estar, saúde, vigor, multiplicar, crescer e multiplicar. Então não haverá pobres, necessitados e destituídos entre vós, se guardardes os mandamentos de Deus. Mas isso mostra para nós qual a realidade. Por que há no mundo tantos pobres, miseráveis, necessitados e destituídos? Porque a raça humana está longe dos mandamentos de Deus.
E nós, Beneinô, que entre as nações estamos aí ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, no nosso monoteísmo com fundamento judaico, com a direção e orientação do rabino, no caso específico nosso, Rav Yaakov Gerenstad. Então nós somos os instrumentos de Deus entre as nações para corrigir as nações. Por isso, a nossa preocupação não é se eu vou fazer conversão ao judaísmo ou não. A nossa maior preocupação é cumprir a missão que Deus nos deu. Nós precisamos aceitar a configuração que Deus nos deu. Já falamos isso outra vez. E a configuração que Deus nos deu foi esta. Não judeus entre as nações. Ah, mas eu tenho uma ascendência judaica distante. No Brasil está cheio de judeu e descendentes de judeu, que não sei quem, não sei o que lá. Ok. Não vamos desmerecer nada disso e também não vamos entrar no mérito disso no momento. Por quê? Porque isso daí vai ser da competência de Mashiach, não nossa. A configuração que Deus nos deu foi esta. Entre as nações, para cumprirmos a nossa missão do quê? Preparar o mundo para ser o lar de Deus. Se nós fugirmos da nossa missão, o que vai ser então das nações? O que vai ser dos nossos irmãos não judeus entre as nações? Tanto do laço parentesco de carne e sangue, como também os amigos, os conhecidos, e por aí afora vai. Vamos focar a nossa missão e vamos em frente na nossa missão, ok? Para Deus, isso é precioso. Ó, vejam bem, abrindo aqui um parênteses nesse sentido, ok? O não-judeu que faz a sua conversão para o judaísmo monoteísmo, aliás, para o monoteísmo com fundamento judaico, com liderança rabínica, esse não-judeu, diz Maimônides e os demais sábios concordam e diz sim. Maimônides diz, é comparado ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então você, como não-judeu, que está vivendo a sua fé monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica, você é comparado ao Kohen Gadol. Ah, mas eu quero fazer minha conversão. Aí você faz a sua conversão, você vira judeu, etc e tal. Aí sabe o que acontece? Você perde o status de ser comparado ao Kohen Gadol. Eu não quero perder esse status. Eu quero continuar com ele. Agora, se você não quer dar valor para essa configuração que Deus está te dando, entre tantas coisas preciosas e maravilhosas, ser comparado ao Kohen Gadol, você não dá valor a isso? Não, eu quero fazer minha conversão, vou fazer conversão, vou virar judeu e vou morar em Israel. Bom, beleza, vai em frente. Mas aí você perde status de ser comparado ao Kohen Gadol. Eu, por exemplo, não quero perder esse status. Eu agradeço a Hashem por ele. E peço sempre a Deus força, saúde, vigor e, acima de tudo, sabedoria, conhecimento e entendimento para cumprir a configuração com a qual ele estabeleceu para mim entre os não-judeus. E vamos em frente nisso. Analise, pense, porque afinal de contas, na realidade, você tem cérebro. O seu cérebro não é um pastel de feira. O seu cérebro, ele não é um pântano. O seu cérebro, ele não é um cemitério. Portanto, você não é um crente zumbi. Você precisa ser um crente vivo, com a sua emuná viva. Senão aí, meu filho, você é um zumbi, um pântano, uma cova do cemitério, você é um pastel de feira. Misericórdia. Então, foco. Versos 12 a 18 diz:
Apesar de tua obrigação de cuidar dos pobres, é possível que, se alguém se torne miserável a ponto de ser impedido a furtar, impelido, melhor dizendo, a furtar alguma coisa e por estar tão empobrecido não possa restituir seu valor monetário. Como sabes, nesse caso, o tribunal está autorizado a impor-lhe um período de servidão, usando o valor que se paga por ele para ressarcir sua vítima. Pode acontecer ainda que um pai seja tão pobre que não consiga casar sua filha menor de idade, como também é de teu conhecimento, nessa situação, lhe é permitido submetê-la a um período de servidão a uma família abastada, com a intenção de que ela, por fim, se case com um membro dessa família. Se teu irmão israelita, um hebreu, for posto pelo tribunal para servir a ti por contrato por tempo determinado da maneira descrita, ou se uma hebreia jovem for posta pelo pai dela para servir a ti por contrato por tempo determinado da maneira descrita, e decidires não casar com ela, nem fazer com que teu filho case com ela, ele ou ela te servirá até que termine o período da servidão, pelo que ocorrer primeiro dentre os seguintes eventos. Primeiro, remissão monetária ou sinais de início da puberdade, no caso da menina. Segundo, o ano do jubileu, o 50º ano, que vem aí o perdão de tudo. E a terceira questão, passagem de 6 anos. Nesse último caso, tu o mandarás embora livre de ti no 7º ano, Shemitah. Independentemente de como terminar sua servidão, quando mandares o homem embora livre de ti, não o mandarás embora de mãos vazias. Tu lhe fornecerás um presente, uma quantidade considerável de ovelhas e cabras de teu rebanho, de teu grão e de tua eira, ou de teu vinho e de teu lagar, ou de qualquer outra coisa, com que Deus, teu Deus, te abençoou. Lembrarás que fostes escravo no Egito e que Deus, teu Deus, te remiu. Portanto, eu te ordeno hoje, em nome de Deus, que faças a mesma coisa quando libertares teus servos. Se ele te disser, não te deixarei, porque ama a ti e a tua casa, pois está bem para ele contigo, tomarás uma sovela e a porás no lóbulo de sua orelha direita, fazendo-a atravessá-lo e seguir em linha reta até entrar na porta, e ele será servo para ti até o próximo ano do jubileu, o 50º ano, quando sairá livre, querendo ou não, depois de 50 anos, depois de 49 anos completo de servidão. Então, no 50º ano, que é o ano do jubileu, ele querendo ou não, o Senhor coloca ele. Pé na estrada, meu filho. Tchau. Né? Vai cuidar da tua vida e da tua família agora. E ele não sairá de mãos vazias. Né? O Senhor, ele terá que providenciar todos os meios para que ele possa ter a sua jornada individual com independência econômica, ok? E além de dar um presente a teu servo quando libertares, tu também farás assim a tua serva quando a libertares. Não deverás aborrecer-te quando o mandares embora livre de ti. Por 6 anos ele te serviu 2 vezes mais do que um servo contratado. Não te preocupes com a despesa, porque Deus, teu Deus, te abençoará em tudo que fizeres. Mais uma vez, né, é aqui Moshe dizendo, se obedeceres os mandamentos, bênçãos sobre bênçãos virão sobre ti, e em tudo que fizeres. Aqui nós encerramos então a nossa sexta aliá. E amanhã, pela graça bendita de Hashem, nós estaremos concluindo a nossa paraxá semanal. Uma boa preparação do Shabat para você, família e comunidades. Que toda esta palavra ela possa realmente produzir frutos preciosos, maravilhosos em tua vida, para que venham
glorificar o nosso Deus. Shabbat Shalom. Até amanhã.